Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cafezinho com o Professor e hoje eu estou com um convidado muito especial, mas antes eu queria agradecer a Padoca do Vale pelo café que a gente já tomou aqui, porque galera, com café, manteiga e pão, a gente mantém conversa que aquece o coração. Gente, estou com um convidado aqui muito conhecido em Garatá, meu contemporâneo de colégio, hoje em dia uma referência para pessoas de todas as idades aqui na cidade e tem ajudado centenas e centenas de garataenses a simplesmente mudar o próprio estilo de vida e manter uma rotina mais saudável e com vista ao sucesso. Eu estou falando de quem? Eu estou falando do nosso querido Mestre G. Muito bom. Mestre G, muito obrigado por vir, viu? Por me atender. Valeu pela disposição. Deu trabalho para trazer. Demorou, né? Pois é, deu trabalho para trazer esse cara. Mas é o que a gente fala, é tudo no tempo de Deus, né? Às vezes a gente programa e não dá certo, mas hoje deu. E vamos lá, bora lá trocar essa ideia. Vamos que vamos. G, para mim, eu vou fazer... Primeiro é um prazer te receber. E eu vou fazer perguntas que muitas vezes eu sei. Mas eu gostaria que as pessoas te enxergassem da maneira que eu te enxergo. Que é uma maneira muito legal, muito bonita, com muita admiração. E a Igaratá merece saber qual é a essência do mestre Gedivaldo. Mestre, conta para Igaratá, como é que nasceu essa história de Mestre G e Igaratá? Eu lembro que a sua irmã estudou com meu irmão, Isso. não é não? Valquíria. E a Valquíria, exatamente. E mas como é que foi? Como é que vocês chegaram a Igaratá? Como é que começou essa história da família com a nossa cidade? Show. Primeiramente, fala galera, ouça a todos os jiu-jiteiros que estão assistindo e graça e paz a todos os irmãos que estiverem vendo também, né? Então, eu vim para Igaratá muito pequenininho, né? Eu acho que eu tinha 3 anos, né? A gente morava em Guarulhos e viemos para cá. E aí fomos crescendo, e aí a caminhada continuou assim. Eu nunca pensava em fazer o tal do jiu-jitsu, né? Nem pensava nisso daí. A minha vida era andar de bike, andei muito tempo de bike, fazia BMX, fazia bicicross. E aí também... Você fazia bicicross? Bicicross. Você tinha contato com o Cazu naquela época? Tinha. O Cazu era do downhill, né? Sempre Isso. foi do downhill. Mas a gente andava todo mundo junto. Inclusive a gente tinha uma equipe em Igaratá que chamava Igabel. Igabel Bicicross Team. Era Igaratá e Santa Isabel junto. Eu imaginei. E a gente se unia ali. E tinha eu, o Fabrício, lembra do Fabrício? Fabrício Shimazaki, sim. A gente direto arrebentava a cara, fazendo rampa, pulando. Tinha o Vlad também. Tinha várias pessoas André Drummond. O André é filho do Roberto. Isso, lembro. Drummond. E aí a minha vida era essa. E depois peguei o patins também, fazia umas loucuras com patins. E minha vida sempre foi assim no esporte, né? No esporte. Engraçado que o G falou aqui, pô, o Raider a gente não tinha muito contato porque ele não era muito legal. Claro que ele tava brincando, porque eu sou muito agradável, tá? Eu sou muito legal. Mas eu não conseguia ser legal porque minha família era de professor, né? Então eu não podia aprontar, né? Nem dentro da escola, nem fora da escola. Então, assim, eu sempre fui um menino extremamente prudente. Não por vontade própria, mas porque mandavam eu ser prudente. Então, a galera que jogava bola, eu era ruim de bola. A galera que andava de bike, eu podia andar de bike só aqui na região central de Igaratá. Pegar Dom Pedro só escondido. Nunca. Escondidos quer dizer que você já fez escondido. Algumas vezes. Então, Pai, agora você vindo sabe. aí, né? Então deu ruim. Enfim, mas você tinha contato com essa galera mais Mais underground. Hardcore, né? E, inclusive, né, meu pai na época, né, ele era vivo ainda. E uma vez a gente pegou... Naquela época existia o Herólis, não sei se você lembra do Herólis, o Brusão. Claro, peguei muito Herólis na minha vida. E o Herólis era assim, você pagava uma passagem sua e uma da bicicleta. Né, tinha que pagar a bike? Tinha que pagar, como se fosse um porta-mala, né, pra você colocar lá no porta-mala. Você tá brincando? Aí eu peguei e falei... inclusive o Herólis vivia quebrado também, né, judiação. Era sempre andar... Você pagava e não andava. E aí a gente tava lá, e aí eu falei, pai, vai ter um negócio de bicicleta lá em Santa Isabel. Eu posso ir? Ele falou, lógico, você vai de ônibus, né? Eu falei, vou de ônibus, pai. A gente vai colocar a bicicleta no bagageiro e vamos. Ônibus nada. Pegamos dinheiro pra comer lanche, né? E aí peguei a estrada, eu com uma croizinha, indo bonitinho. Passou um cara de caminhão e buzinão, pom, e a gente, deu tchau pro cara. Aí beleza, né? Papo vai. Aí voltamos de ônibus, a gente foi de bike e voltamos de ônibus. Aí cheguei em casa, aí meu pai, e aí, como é que foi lá?
Falei, foi legal, e aí? Eu falei, foi legal, pai. Ele falou, vocês foram de bicicleta, né? Eu falei, lógico que não. Ele foi Você sim. manteve a sua palavra, né? Não, ele falou assim, foi sim. O vizinho cumprimentou vocês de caminhão e você deu até tchau pra ele. Nossa, o vizinho me dedurou e nem sabia, cara. Quer dizer, você E deu aí, tchau pro caminhoneiro e não dei lembrava. Tchau pro caminhoneiro e o caminhoneiro era meu vizinho. E aí vocês tiveram uma conversa Aí bem enriquecedora. lá. E aquela época, né, era só chinelada. E foi bênção. Mas eu agradeço pelas chineladas que eu tomei lá atrás, né? Você era Hoje muito eu não chinelável? Não, eu era bem tranquilo. Meu irmão era bem chinelável mesmo, né? Mas eu era suave. O Fábio veio aqui há uns podcasts atrás, Fábio Soares, aí ele falou que a tia Marli, que era a linha dura, né? Batia bastante nele. Aí eu falei, mas você era um cara apanhável, né? Você era batível. Mas me fala também outra coisa. O seu pai veio aqui em virtude do trabalho. Isso, meu pai veio atrás de trabalho, né? Eles eram de Guarulhos, aí veio pra cá, começou a trabalhar na prefeitura. E aí, como ajudante geral na época, trabalhava como ajudante geral. E aí passou um tempo, ele sempre teve esse sonho, né? Fotógrafo. Virou fotógrafo de Igaratá e todo mundo conhecia o Renatão. Renatão fotógrafo. Ia em vários lugares. Aí passou um tempo e não tinha mais gente para ser coveiro. E ele passou a ser coveiro também. Quer dizer, ele circulou por várias áreas aí, né? Várias áreas ali, ficou acho que durante 20 e poucos anos na prefeitura. E foi no entanto, que hoje a gente tem até uma viela ali da Roselena que tem o nome dele, né? Em homenagem. Que legal. Vira e mexe, eu corro lá também. Um dia que você quiser ir lá correr comigo. Pô, eu tô começando a recuperar o fôlego, né? Sim. Eu comentei com você que eu tô voltando agora pro boxe depois de uns 2 meses parado. Gente, eu tô apanhando. Literalmente e figurativamente, né? Tô cansando e pelo fato de eu estar cansando, eu tô apanhando muito nos treinos. Mas eu vou sim. Você sabe que eu demoro pra ir também, mas eu vou. Mas é igual eu, demoro pra vir, mas eu vim. Isso aí é nóis, então. Mas vamos lá. Então tem uma viela no Roselena com o nome do seu pai? Tem pertinho da padaria, Renato Dias Olímpio. Cara, mas nada mais justo, né? Uma pessoa que marcou época aqui em Garatá. Foi show. E foi o responsável por criar uma das pessoas aí que mais nos inspiram hoje. Inclusive, você me passou o contato da sua irmã. Isso. Valquíria, presta atenção, Valquíria, ó. Ele me passou seu contato, você falou comigo, eu tô esperando aí alguns detalhes da história do papai. E vai chegar. E eu vou por meio do Igaratá em Foco, honrar a vida desse homem que tanto nos abençoou aí, né? Mas assim, mestre G, você sempre foi um cara do esporte, né? Isso. Bicicross, jogava bola, arrancou muito a tampa do dedão aí pelas ruas da cidade aí, no calçamento. Trabalhei também já em firme, trabalhei no Correio, trabalhei de servente, trabalhei No Correio aqui mesmo? No Correio aqui. Eu era adolescente assistido. Trabalhei dos 17 aos 18 anos. Aquele jovem aprendiz de hoje em dia. Aí eu recebia meio salário mínimo. Naquela época era R$75. E a gente fazia festa, né? Com 75 contos. Mas aí qual que era, né? Eu fui crescendo e meu pai falou assim, eu já não queria mais usar as roupas que meu pai e minha mãe me davam. E ele falou, então você tem que, né, correr atrás do seu. Claro. Nada mais justo. Aí eu falei, beleza. Aí corri atrás, achei essa vaga do Correio. E fui trabalhar, e o meu primeiro salário, eu falei, meu sonho era ter um Plasma da época. Plasma era um tênis gigantão, estilo Kicks, esses tênis, sabe? Aqueles de skatista. De skatista. E o tênis era R$75. Quer dizer, você teve que lamber o chão o mês inteiro. Fui, peguei o dinheiro, eu não fui nem pra casa. Fui lá em Jacareí, peguei o tênis, coloquei no pé e vim pra casa. Aí meu pai, e aí, recebeu? Recebi, pai. Cadê o dinheiro? Eu falei, tá aqui no meu pé. O tênis amarelo e preto, gigantão. Ele falou, não acredito que você gastou 75. Dava pra fazer uma compra, dava pra fazer não sei o que lá. Mas enfim, né? Aí eu comecei a entender que, tipo, se eu quisesse alguma coisa mesmo, eu tinha que correr atrás. E a partir dali, só fui, né? Fui correndo atrás, passei em algumas firmas aqui em Garatá também, agradeço a Deus também por ter passado por esses lugares, ter aprendido cada vez mais, conheci uma esposa maravilhosa, que é o amor da minha vida, Fê, te amo, né? Família linda. Eu creio que Deus, ele é maravilhoso, né? E ele colocou ela na minha vida e colocou eu na vida dela, e a gente não tem explicação. Quando um tá embaixo, o outro vai lá e faz ele levantar. E a gente é um termômetro ali, né? A gente sempre tá um ajudando o outro. E eu só tenho a agradecer que quando eu perdi os meus pais, eu tava bem para baixo mesmo. E foi tudo numa pancada. Foi minha mãe. Passou um ano, foi meu pai. Passou mais um tempo, foi minha avó. Caramba. E coisa de 1 ano e meio, assim, uns 3. Tudo muito rápido, assim. E no começo eu não sabia lidar com isso. Eu falei, peraí. Eu perdi toda a minha base. O que eu vou fazer, né? E minha esposa ali sempre me dando apoio, e eu tinha meus alunos também.
E Deus falava no meu coração. Ele falava assim, você tem uma família dentro do tatame. E eles precisam de você. Então levanta a cabeça e vai fazer acontecer. Quer dizer, você assumiu o patriarcado da sua casa e do tatame. De tudo. E já tinha minha filha também, que na época tinha acho que 3 ou 4 aninhos. 4 para 5 aninhos aí. E nisso eu fui criando, né, uma casca. Aí chegava fim de ano eu não queria sair. Chegava dia dos pais, dia das mães, eu queria ficar internado ali. Eu falei, pô, peraí, tem que ser diferente. Até então que Deus começou a mandar vários alunos que perdiam pai. Hoje, fala comigo que você perdeu seu pai. Foi assim, hoje eu perdi minha mãe. E aí eu falei, peraí, teve um propósito nisso daí também. Então não foi à toa, nada é à toa, né? A sua dor virou um ministério, cara. Ministério, e ali eu comecei a falar na vida deles que é assim, que é assim, que é assim. Muitas das vezes a gente não entende, Radar. Quando a gente perde um ente querido, às vezes a gente acha que tem que ir lá falar várias palavras bonitas pra pessoa. E não é. É só você dar seu ombro pra ela encostar, chorar. E sabe, e ali em pensamento, você não precisa nem falar para ela, você ora por ela e as coisas vão melhorar. Porque ela vê que ela tem alguém para contar, entendeu? Aquilo não vai voltar. A saudade sempre vai ter, isso aí é fato. A gente conversando aqui, eu fico até emocionado, mas sabe, são coisas assim. E esse é o legal, a gente lembrando de vários momentos bons. Entendeu? E às vezes a gente perde muito tempo, a gente vê hoje nesse mundão que a gente tá, filho maltratando o pai, brigando com a mãe, xingando, minha mãe é mó chata, meu pai... Meu, se vocês soubessem, vocês que estão vendo agora, cara, agradeça todo dia, vai lá, abraça, beija, porque, ó, é num piscar de olhos, hoje está aqui, amanhã não pode estar mais. E aí só fica saudade. Como eu queria agora ir lá tomar o cafezinho da minha mãe com um bolinho de chuva. E hoje eu já não tenho essa oportunidade. E se você tem, corre atrás disso. Não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Porque depois só fica saudade. Cara, que forte isso. Tem isso. Quando eu fui embora de Garatá, eu fui morar no Rio Grande do Sul. Uhum. Foi quando eu casei com a Alexandra. Meu amor também, ó. Não faz não, pra ver. Tá aqui na operação. Tá aqui na operação, Alexandra. O Adriano tá em férias. Na segunda-feira ele já volta e a Alexandra tá aqui comigo me ajudando. Também. E a minha sobrinha Yasmin, amor da minha vida também. Mas eu fui pro Rio Grande do Sul e eu fiquei lá 9 anos de alguma coisa, né, amor? Quase 10 anos. E toda vez que eu via meu pai, era ou fim de ano, ou meio de ano, quando eram férias escolares, e meu pai professor ia lá visitar a gente. E eu falava para Alexandre e eu chorava. Cada vez que meu pai vem aqui, ele tá com mais cabelo branco, cara. E isso mexia comigo, porque quando a gente vê, às vezes, todo dia, a gente não vê essa ação do tempo de maneira tão nítida, né? Quando a gente vê de 6 em 6 meses, de ano em ano, a gente começa a ver. E você me trazendo o seu testemunho, né? De que, pô, faz algum tempo que eu já tô sem meu pai. Isso. Se a gente pudesse dizer para as pessoas, né, a importância que tem você passar um tempo com seus pais, você valorizar a sua história, honrando a vida dos seus pais, né? Como é importante. Por isso, Radar, que hoje, sempre quando tem um mais velho, ou até eu aprendo demais com as crianças, cara, sabe? Com as crianças lá no jiu-jitsu, lá no CT, e como na escola também, né? Quem diria que um dia eu ia dar aula na escola, né, cara? E fechar caderneta. O projeto da Irmã Paula, né? Isso. Sim, sabe, verdade. Caderneta. Eu fiquei doido com essas cadernetas. Bem-vindo ao clube, amigão. Bem-vindo ao clube. Eram 12, cara. Eram 12 turminhas? 12 ali, sabe, pra fechar. E a gente aprende demais com eles. Demais. Quando eu comecei, né? Eu falei, o que eu vou fazer com essas crianças, sabe? Tudo correndo pra cá, pra lá. Eu falei, meu Deus, de 6 a 7 anos... Primeiro ano ali, o segundo ano, eu falei, quer saber? Eu vou contar minha história pra eles, eles vão ficar tudo... e vão sossegar. Aí eu falei, vem cá, abre a roda, eu vou conversar com vocês agora. Vou falar pra vocês um pouquinho, perdi meu pai, perdi minha mãe. Falei, agora um por um vai vir falar comigo. Na terceira criança, eu já tava chorando. Eu achando que eu tinha um testemunho de vida pra contar, eles com 6, 7 anos já tinha coisas assim... meu pai matou minha mãe não sei aonde. Meu Deus. Não sei o que lá, não sei o que. E só coisas cabeludas. Eu falei, cara, peraí. Eu não tenho problema, eu não tenho nada. Então, a gente tá... às vezes, a gente só quer falar e esquece de abrir o ouvido, né? E tem muita gente que querem passar as coisas pra gente aprender, o que a gente acabou de falar. Às vezes a gente não tem mais o pai. Minha avó mesmo era assim, graças a ela que hoje eu tô no caminho, né? Ela é uma mulher de muita oração. E sempre tem alguém intercedendo pela gente. Por mais que você fale, não tem ninguém, sempre tem alguém, cara. Sempre tem alguém.
E uma hora a gente vai lembrar disso daí. E essas crianças faz eu ter... Às vezes eu tô quebrado, mano. Quebrado, eu falo, hoje eu só vou porque não é fácil. Você me acompanha aí nos stories, às 5 da manhã. Aí depois aí vou pra escola, dou o período da manhã de jiu-jitsu lá no CT. Aí saio, à tarde vou pra escola, aí volto, dou aula de novo. E a minha vida é essa e eu amo o que eu faço. Dou glória a Deus todas as vezes que eu acordo e tenho... O CT hoje, para mim, tá fazendo isso daí. E eu vou chegar nessa história ainda. Vamos chegar lá e, assim, só para finalizar esse capítulo que você tá trazendo aqui, você tem essa função, seja ela espiritual, seja ela social, e se não for você, quem vai fazer? Você entendeu? Tem passagens bíblicas, inclusive, que falam, né? Como é que ouvirão se não tiver quem pregue? E como é que alguém vai pregar se ninguém se dispuser aí? Quer dizer, Deus te deu isso daí e ele é tão bom que ele ainda te traz a alegria de continuar fazendo isso, né? Então é o que a gente fala. Quando a gente entende o nosso chamado, é muito difícil, assim. É difícil alguém falar para você, não, você vai parar. Só se Deus falar que você vai parar. Se você tá no caminho, o caminho é esse mesmo, porque a palavra diz, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho, já diz aí na palavra. Então não tem como a gente pegar os atalhos que a gente estava falando agora há pouco aqui, falando com a sua esposa também. Uhum. A gente estava falando sobre isso, que não tem como a gente ficar desviando e parando para pensar nisso. Vai fazer o que você tem que fazer, cara. E não é fácil, não é fácil. Uma vez estava minha esposa e eu, Gê, e assim, como ela é professora de português e eu também sou, a gente só está em redes diferentes, né? Uhum. Ela dá aula na prefeitura e eu dou aula no estado e na instituição privada. A gente sai da escola, chega em casa, o assunto é escola. Porque às vezes a gente tenta fugir, mas a nossa vida é basicamente essa. E a gente passa uns perrengues, e você sabe do que eu estou falando, né, em sala de aula, né, com indisciplina, né, com excesso de aluno por sala de aula. Mas teve uma vez que ela chegou em casa e chorando, de alegria, porque um aluno dela fez uma prova de bolsa, lembra, amor? Fez uma prova de bolsa e passou com bolsa de 100% num colégio top lá em São José, que é o Alfa Lumen. Ela falou, você acredita que ele gabaritou a prova de português? Caramba, ele é meu aluno. E como um aluno, preço, uma mudança de história é capaz de mexer com a gente, né? Isso não tem preço. Isso é prova de que existe vocação, de que existe chamado, que embora haja dificuldades, a gente ainda e isso é legal, ama esse tipo de coisa. Às vezes a gente acha que é para um monte de gente, e às vezes é só um que você vai alcançar. Sabe? Quando eu cheguei lá na escola, rolou até uns ciúmes, porque era toda hora tio G, mestre G, mestre G, mestre G. Eu falei, o que você faz de diferente que a gente não faz? Porque eles estão acostumados, português, matemática, aula de jiu-jitsu, nossa, totalmente diferente. Claro, foge da rotina. É uma parte lúdica, é totalmente diferente, não é aquilo lá, na lousa e tal. Sabe? E aí a gente tira ele desse daí, e muitas crianças, eles querem ser abraçadas. Sabe? Tem os professores até que falam, de novo. Já... E eu amo abraçar, amo abraçar. E se vocês soubessem como que eu abraço, ele cura tantas coisas, tantas coisas. Um abraço sincero, aquele tamo junto. E abraçar assim, você... Nossa, você passa tanta coisa boa. E as crianças passam isso pra gente. E muitas das vezes eles vêm assim, pra baixo, e um abraço. E a maldade do próprio ser humano que inibe a gente de praticar esse tipo de coisa. Então, porque tem gente que... a pandemia aí, quem podia abraçar? Não podia abraçar. E outra, por exemplo, um professor, né, ele pode... Normalmente no mundo de hoje, nessa pós-modernidade maluca, ser mal interpretado. Com certeza. Por um abraço. Então as pessoas às vezes até estão dispostas, mas elas são freadas por alguns costumes pós-modernos que podem fazer com que ele seja mal interpretado. Né? E a sociedade vai ficando doente e o abraço não vai curando porque ele não acontece. Acabou. Que loucura. Nossa, gente, que papo filosófico. Antes da gente continuar... Padoca do Vale, porque com café, manteiga e pão a gente mantém conversas que aquecem o nosso coração. Muito obrigado, Padoca do Vale, Carol, por ceder esse espaço. E, gente, venham aqui apreciar todo o cardápio aqui da Padoca do Vale. Eu tenho certeza que você vai ser muito bem atendido. Não se esquece também de se inscrever no canal, de tocar o sininho de notificações para que você seja atualizado de todos os conteúdos aqui no Cafezinho com o Professor. A gente tem o quadro aqui com os podcasts, que é esse bate-papo com a comunidade de Garatá. Também tem o Zoom Cidadão e os shorts com cortes de todos esses quadros, ok? Então, compartilhe o link do cafezinho aqui nos grupos da vizinhança, dos seus amigos, desde que eles sejam assim como você, como eu, como Mestre G, que amam e fazem de tudo por uma cidade melhor, ok? Mestre G, virando a página um pouquinho da sua vida, vamos lá. Como é que
você e o jiu-jitsu se encontraram. Boa. Essa é bem legal, né, cara? E eu tinha muito preconceito, né, contra o jiu-jitsu. Mas por quê? Briguento? Não, pelo contrário. E na época que eu comecei era. Você era? Não, tinha essa. Eu nunca briguei, você acredita? É verdade, eu sei. O único que eu briguei foi um rapaz aí que ele veio até falecer, cara. Mas ele era assim... Não foi por causa da briga, não. Não, inclusive era a Heloísa ainda, que era a diretora da escola. A Heloísa, professora de ciências? Isso. Caramba. Ela ainda deu suspensão pra ele e pra mim. Não, você pode ir embora, você fez o que a gente queria muito. Obrigado. Sabe? Mas foi... Eu nem sabia brigar. Professor também é gente. Época do Popeye ainda, eu dei uma gravata de porteiro nele e comecei a dar porrada na cabeça dele. Olha como que eu não tinha noção nenhuma. Estourei todos meus dedos, tudo. E falei, isso é pra você aprender, tá? E a mão toda... E a sua mão toda quebrada. Mas assim, foi raro. Dá pra contar nos dedos, quando eu nunca fui de briga, nunca pensei em brigar. E aí eu falei, vou entrar na parte marcial, que agora eu vou ficar, né? Orelha estourada, cara de bravo. Aí eu fiquei mais coração ainda. Onde eu vi a confusão, eu saía fora. Gente, ele não tem cara de bravo, né, cara? Mestre G é coração puro, mano. E é assim, muitos veem... Você pode ver que a maioria das pessoas que têm uma arte marcial, elas não estão em confusão. É bem raro. Só se ele tiver com um professor totalmente diferente, uma didática ali diferente, um ensino diferente. Mas a maioria dos meus alunos que focam ali mesmo, a primeira coisa que eu falo, não pode entrar em confusão. Tipo Cobra Kai, né? Aquele Cobra professor, Kai, aquele professor que aí. ensina a bater, né? Isso, não tem. Pelo contrário, enquanto não relou em mim, não foi pra cima da minha família, não cada um representa no seu ameaça. quadrado, e já era, né? No entanto que a gente até fala, né, que quando olha a orelha da gente, já vê aquele vespeiro e fala, opa, ali é melhor eu não mexer, né? Mas lógico que é brincadeira isso, que hoje... Eu não mexo com quem tem a orelha do Mestre G, galera. Entendeu? Mas hoje não existe mais isso, né? Hoje a maioria anda armado aí, e pelo contrário, depois que saiu esses famosinhos aí, que é jiu-jitsu, e desmaia um, desmaia outro, bate no outro, os bad boys aí. Agora a gente às vezes toma se o cara for me assaltar, ele vê minha orelha, você acha que ele vai querer trocar ideia comigo? Jamais. Ele vai vir e já acabar com a minha vida. Então eu creio, né, que a gente devia mudar essa política aí. Sabe, fez o que você tem que fazer, põe lá, chama a autoridade, chama eles, faz o que tem que fazer e já era. E ser tudo encaixado. E entender que jiu-jitsu é o lifestyle mesmo, é estilo de vida. É muito mais do que isso. Aí é onde entra o Jesus Jiu-Jitsu que a gente vai falar. Você perguntou... Como é que você se encontrou com o jiu-jitsu? Bom, bora lá. Eu tenho um amigo, inclusive é meu faixa preta. Olha que loucura. Ele me levou pro jiu-jitsu e eu dei a superou faixa ele? preta pra ele. Só pra você ter noção. Que Mas por quê? Ele parou durante um tempo? Ele parou. Marquinhos, tamo junto, Marcos Ximenes. Parabéns, Marquinhos. Ele me apresentou o jiu-jitsu primeiro, né? Falou, Gi, vamos fazer jiu-jitsu. Eu falei, mano, jiu-jitsu, cara. Não é aquele negócio que agarra, não. É aquele negócio mesmo. Aí beleza. Eu falei, mas não tem kimono. Ele falou, não, essa aula não precisa de kimono. Aí cheguei lá, um monte de cara se agarrando. Era o tal do submission, que é o tal do sem pano, né? A regra do DCC, tudo. Naquela época nem era DCC, era submission. É DCC a sigla? ADCC. ADCC. E aí, começou lá os caras tudo barbudo, sabe? Barbudo. Ué, o que tem? Peludão e sem camiseta, fedido. Eu falei, mano, você é louco. Eu falei, o Marquinhos, esse negócio aí não é de homem não, cara. Essa parada é estranha, cara. Ele, não, é já da hora. Aí o professor, chega aí, galera, vamos aprender essa posição aqui chamada 69. Eu falei, meu irmão, tá estranho demais. O cara quase pelado, ele vai aprender essa posição. Hoje chama Norte-Sul, não é mais 69, né? Como aí, que é o nome? 69 era o nome. Hoje é Norte-Sul. Melhorou. Melhorou. Peito aqui e tal, tá aí a cabeça. Mas é muito boa, você pegar também acaba. Essa aí que não dá pra gente mostrar, senão podia mostrar pra ele umas posições, né? Não, tô de boa. Né? Tô tranquilo. E aí, beleza, primeira aula não gostei, segunda aula odiei, e a terceira, falei, mano, não é pra mim, cara. Até que então, eu falei, opa, peraí, eu acho que tá dando certo. Eu era muito magrelo, mas muito magrelo mesmo, cara. Isso te dava alguma autonomia no treino, não era? Eu tinha 65 quilos. Mobilidade era boa, pelo menos. Com kimono molhado, porque se tivesse seco dava uns 62, mais ou menos. E era só um cabeção gigante assim. E aí, foi indo. Inclusive, o meu primeiro professor foi o André Galvão. Hoje ele mora nos Estados Unidos, tem a Atos lá, é uma das maiores equipes do mundo, né? E ele ficou por lá. E aí ele deu jiu-jitsu pra gente durante 9 meses aqui em Garatá. Ele vinha de São José. Ele tinha uma bolsa, e essa bolsa colocava que ele tinha que dar uma aula em outros lugares, fazendo tipo um projeto também. E aí ele dava aula pra gente aqui em Garatá. Quer dizer, então você não saiu daqui pra conhecer o jiu-jitsu, foi tudo aqui? Foi tudo aqui.
E só fui nessa vez que a primeira que eu fui lá em São José conhecer essa galera que tava se agarrando lá. Ah, isso daí foi em São José. Foi em São José. Tá. E aí, beleza. Aí começou aqui, fui indo. Meu, aí me apaixonei. Me apaixonei e falei, mano, é isso que eu quero, da hora, eu vou pra cima. Quando eu tava gostando demais, acabou. Ele, hoje, eu vou ter que ir surgiu uma vaga, eu vou pros Estados Unidos, talvez eu fique lá, no entanto que ele não voltou nunca mais. Nessa você era faixa branca ainda? Branca, dos mais brabo ainda, branca. Aí, beleza, acabou. Passou uns anos, comecei a trabalhar na OAB aqui em Santa Isabel. Da OAB de Santa Isabel, eu fui pra OAB de Arujá. E trabalhava dentro do fórum, mas tinha essa linha dos advogados lá dentro do fórum. E aí trabalhava lá e rolando no Orkut assim. No Orkut. Lembra do Orkut? Isso Falecido é antigo, Orkut. né? Olhando o Orkut, vi um negão gigante assim na praia, num pódio. Falei, caramba. Aí as orelhas... Eu falei, esse cara faz jiu-jitsu. Peraí, deixa eu procurar. Nossa, era em Arujá. Era pertinho do fórum. Era pertinho. Eu saía do fórum e já ia direto pra lá. Saía da UB. Aí mandei mensagem. Cara bem ogrão mesmo. Kitchener Moura, meu mestrão. Tamo junto, mestrão. Ah, ele era o mestre? Esse cara aí? Ele era o mestre. Aí chamei ele pra trocar ideia. Eu falei, só assim, treinei com... Enchi a boca. Eu falei, treinei com o André Galvão, tal e tal. Queria fazer uma visita aí pra ver se eu gosto. Ele, pode vir. Chegou lá, ó. Me Chicotado. Ele detonou. Falou, aqui não tem esses negócios não, você vai começar do zero e quer treinar mesmo. Eu falei, quero treinar pra competir e tudo mais. Ele falou, demorou, então vamos. Ah, mas por quê? Porque quando você falou com ele, você acha que você foi arrogante assim, pra ele te tratar dessa maneira? Eu quis me encher, né? Eu quis me encher lá e falar que eu já treinei com o André Galvão, tal. Aí ele quis colocar a prova. Ele falou, beleza, então vamos lá, vamos fazer. Vamos ver se você é cria do André Galvão mesmo. Não, os 9 meses que eu tinha feito jiu-jitsu não valia de nada, né? Comecei tudo do zero de novo e foi uma bênção. E através do Mestre Kitchener, quando eu peguei a faixa azul, já tinha rolado vários campeonatos na branca, tudo. E aí eu com a faixa azul, ele falou assim, G, por que você não abre um projeto lá em Igaratá? Eu falei, meu, projeto Igaratá, você é louco, lá só tem vaca, camelo, Brasília, Fusca, camelo não tinha, né? Mas, mano, lá não vira não, mestrão. Ixi, esse cara vai falar que eu sou viado se eu trazer jiu-jitsu lá pra Igaratá. Ele, mano, tenta lá, faz um projeto lá. E nessa você já tinha trocado de faixa ou continuava naquela época eu era faixa azul, e naquela época não tinha essa de você podia, qualquer doido falava, eu vou dar aula aí e já era. Ah, hoje que tá um pouquinho mais... Hoje a gente tem que ter, né, no mínimo um faixa roxa pra ser um instrutor de jiu-jitsu, tudo certinho, e um faixa preta ali te orientando, tudo certinho. E aí comecei aqui, coloquei uma plaquinha, na época era o professor Leandro. Professor Leandro. Ele era judoca, mas... Ele era judoca e ele tinha um espaço no clube. Sim. Aí falei com ele, ele falou, G, vem cá, cola aí, vamos ver se dá certo isso aí. Aí tinha o judô, na sequência já tinha o jiu-jitsu. O judô tinha uma galera, o jiu-jitsu não ia ninguém. O judô tinha uma galera, o jiu-jitsu não ia ninguém. Passou acho que uma semana e meia, nada de ninguém. Até que apareceu o primeiro aluno, aí desse primeiro aluno passou outro. Quando viu, a gente estava com 100 alunos dentro do projeto. Caramba! E aí o negócio vingou mesmo. E aí foi indo, fiquei no projeto, Igaratá, projeto Viver e Lutar, que foi tremendo, várias pessoas passaram por lá. E a gente ficou durante 9 anos aqui em Igaratá, até que eu consegui o CT. Que é hoje, que é dentro da minha casa, que também foi uma longa história, que não estava dando mais, porque passava ano político, ficava num lugar, passava ano político, e a gente não estava conseguindo mais ter. Até que nasceu no coração da minha esposa, o lugar que era para ser a nossa casa virou o CT GMO Jiu-Jitsu. Aí que doideira. E vocês moram ali mesmo? A gente mora ali, só que não é na nossa casa, né? Junto com a minha sogra, e onde era para ser nossa casa é o CT, que é a nossa casa também, né? Que legal. Entendeu? E a gente tá ali hoje até... ganhando várias almas para Jesus ali também através, e é tremendo. Caramba, e assim, já que você tocou nessa, né, a academia e ganhando almas para Jesus, porque quem não sabe, gente, o Mestre G é da Brasil para Cristo, da Igreja Brasil para Cristo. E ele eu fui uma vez treinar com ele, eu não sei se é sempre ou se foi naquela vez que eu fui, você pode também tirar dúvida da galera. A cada fim de treino, ele traz uma relação muito bonita, né, da vida cristã com a prática do jiu-jitsu. Então, assim, a gente treinou, a gente se cansou, e ele falou, a vida é assim também, né? A gente se cansa, mas a gente não pode perder o nosso objetivo. Aquilo ficou no meu coração de um jeito que você não tem noção. A gente ouve, a gente sabe, mas quando a gente treina e depois ouve, parece que entra numa área do cérebro ali, pedagogicamente é diferente. Como é que você teve esse insight? Ou alguém falou para você, ou você entende que foi a ação do Espírito Santo? Como é que você começou a unir a fé com a prática do esporte, IG? Conta pra gente essa tua... Então, Aidar, isso é muito, muito engraçado e muito legal, porque eu fiquei durante anos, né? Pedi pra Deus mesmo,
E falei, Deus, eu quero competir, quero ir para vários lugares, viajei para vários lugares, competi, ganhei várias competições, não parei de competir, estou competindo ainda, voltei na ativa agora, vocês podem estar olhando aí. E aí falei para Deus, falei, eu quero isso. Ele, amém. Deu. Aí o Espírito Santo falou no meu coração, ele falou, ó, fiz tudo para você e agora você precisa fazer para mim. E aí, Caramba. como é que vai ser? Eu falei, mas como que vai ser? Acabou o treino, eu vou falar de Deus pra um monte de cara raivoso, os caras tudo com a cara. Ele falou, sim, você vai, Deus vai, eu vou criar uma estratégia pra você começar a falar de Deus. Isso foi você e Deus, ninguém falou pra você? Deus, ninguém, eu nunca vi ninguém fazendo, no entanto que hoje tem bastante pessoas seguindo esse mesmo, né? Mas é assim, não tem como você seguir uma coisa que o Espírito Santo te dá. Ele dá para cada um. Então, porque às vezes a dúvida da pessoa que está assistindo, G, não foi o pastor que falou para você, não foi o obreiro que falou para você. Pelo contrário. A gente tinha até um projeto na igreja, ficou por bastante tempo também. Só que daí depois, quando nasceu o CT, eu falei, eu preciso continuar isso. No entanto que Deus me deu o CT para fazer esse tipo de ação. Quer dizer, uma convicção muito forte que você tem disso, né, cara? E é certeza. E aí eu comecei no final do treino, eu sempre falava, fazia o Pai Nosso normal, e aí Deus, Espírito Santo ia me dando uma palavra, chegava no final do treino, o pessoal ia embora e me mandava mensagem, pô, já era tudo que eu precisava ouvir, era tudo. Eu falei, esse é o caminho. Caramba. Aí eu comecei a juntar e começar a entender. E aí onde eu vou, independente, hoje eu faço em competições. Eu vou competir, você é meu adversário. E você que é o Raidar, a gente vai lutar agora. Ele é isso mesmo. Vamos orar antes, eu pego na mão dele, a gente já começa a orar. Nossa, você quebra a perna do cara. Como assim, cara? O cara achando que eu vou lá, inclusive teve. Quer dizer, você encoraja o cara, né? Nem assim, é uma estratégia para desencorajar ou intimidar. E Deus vem falando muito forte com isso, Raidar. Por isso que eu falei para você que há momentos na nossa vida que um dos momentos mais felizes é quando a gente nasce, que é uma felicidade assim. E outro momento mais feliz é quando você entende o porquê você nasceu. Entende o porquê que você está nesse mundo. Qual que é o seu propósito? Não é só acordar, comer, correr, trabalhar, voltar para casa, não. Não pode ser só isso, né? Você tem algo a mais para fazer. E eu me cobrava muito, eu falava, será que eu preciso saber de Gênesis, Apocalipse para falar do amor de Deus para alguém? E o Espírito Santo falava, não, é do seu jeito. É desse jeito que você vai chegar nas pessoas. É assim que você vai falar. E eu entendo que daí eu não espanto. Pensa bem, a pessoa chega de terno e gravata, eu chego de kimono. Eu falo, caramba, mas esse cara é diferente mesmo. E tem muita gente que às vezes ali só precisa dar um abraço. Tá ali às vezes na área de competição. Tipo, vou sair dali, vou fazer tal coisa. No entanto que o meu primeiro cinturão, eu fui lutar lá na terra do Mano Brown, lá no... Como que chama a terra do Mano Brown lá? Lá no litoral? Lá naquela favela gigante lá, esqueci o nome da favela. Capão Redondo. Capão Redondo. Conta essa história que você contou pro pessoal do Igaratá no Tamil aqui. Conta pra galera que essa história é fantástica. Conta pra gente. Eu fui lutar lá, né? Fui convidado para fazer uma luta casada, valendo cinturão. E aí, indo, né? Inclusive tava indo com o irmão da igreja também. Aí a gente foi, quando a gente chegou lá, os caras já parou nós, tudo armado. Ele falou, vocês vão pra onde? Eu falei, vai ter uma competição. Ele, você é o Gedivaldo, né? Falou, caramba, meu. Eu falei, é Gedivaldo, hein, galera? Mas é G. E aí falou meu nome inteiro. Falou, você vai lutar com fulano, com não sei o que. Eu falei, é isso mesmo. Ele falou, pode subir, estão te esperando lá, só que por causa da pandemia só pode subir um, viu? Outro fica lá embaixo e outro sobe. Eu falei, demorou. Caramba, aí você tava acompanhado? Sozinho, tava, tinha eu e mais 3 dentro do carro. Aí eu subi sozinho, não tinha ninguém pra me torcer, aí deixou só um subir. E aí eu subi, cheguei lá... Mas era o quê? Era uma academia? Era uma academia e era tipo uma rinha, assim, sabe? Não era um ginásio, um negócio, não. Era fiz uma luta casada, chamou 2 lá. Valendo um cinturão. E pau comeu. Caramba. E aí, quando eu subi... Você se sentiu intimidado? Porque, com certeza. Você entra é uma favela, né? É uma favela. Você entra lá, não deixa ninguém com você, você sobe... E até então, Raidar não estava entendendo o porquê e qual que era o motivo de eu estar lá. Aí quando pediu pra mim subir a escadaria, subi a escada, tô lá, o tatamão assim, todo mundo me olhando, isso daí é o Gedivaldo. E eu vi o cara com a família inteira dele e eu não podia ter subido com ninguém. Quer dizer, já tava meio armado pra você... Alguma coisa tem aí. Aí beleza, aí comecei a lutar e vi que o cara tava muito acelerado, muito acelerado. Cumprimentei ele, falei, Deus te abençoe. Ele já... Caramba, nunca ninguém falou de Deus pra mim, né? No pensamento dele. Aí eu vi que eu podia fazer 200, 300 pontos no cara e finalizar. Fui lá, ganhei por pontuação. O cara levantou meu braço. O brother que tava comigo, que subiu só um. Ele, é isso aí, Gê! Começou, eu falei, não. Baixa a bola aí, tio. Aí os caras já tudo olhou pra ele. Eu catei a mão do meu adversário, levantei também. Aí ele bateu palma, aí eu abracei ele. Tipo, honrou o cara também, né? Falei assim, Jesus te ama, ele tem um plano lindo na sua vida. Mano, esse cara se desmontou no tatame, começou a chorar.
E aí eu vindo embora, ele achou meu Instagram, mandou mensagem pra mim, falou, irmão, se eu te falar uma coisa, eu saindo dali, eu enfiar a arma na minha cabeça e acabar com tudo, cara. Caramba. E através do seu Deus te abençoe, salvou a minha vida. Uma cara. Palavrinha lá. Entendeu? Caramba. Então aí eu comecei a entender que não era só lutar, não era só isso, era muito mais que isso, independente de vitória. Entendeu? Deus falou, ele falou, meu, Jesus já tinha falado, eu já te dei um monte de medalha, agora você vai começar a trabalhar para mim, você vai começar a fazer o ID e pregar o evangelho onde você for, em qualquer lugar que você for. E é simples, a gente está conversando natural, daqui a pouco entra uma palavrinha e era aquilo que ele precisava naquele dia. Caramba. E foi tremendo, foi tremendo. Isso se estende para você também, meu querido. Ó, você é um professor, você é um instrutor de autoescola, você trabalha num restaurante, você trabalha na prefeitura, você trabalha em qualquer segmento da sociedade. Às vezes um sorriso, né, mestre? Um sorriso, um aperto de mão, um olhar bondoso, uma escuta, né, pode transformar o dia de alguém. Totalmente. Caramba, totalmente. é inspirador mesmo, É hein? surreal, cara, é surreal. E me fala uma coisa, quando você pensa em alguém que te ajudou nessa trajetória, existe um nome ou passa para você muitos nomes, mas existe um nome de uma pessoa que te ajudou nessa caminhada desde, quando eu entrei no jiu-jitsu até quando eu comecei a entender o meu propósito e trabalhar para melhorar as minhas aptidões ministeriais aí. Eu sempre falo, né, que Deus usou o meu mestre e ele nem sabia, cara. Qual deles? O Kitchener Moura. Deus usou ele nem sabia. Tava usando ele lá atrás, falando para mim da aula, tipo, confiar numa pessoa que, tipo, nem sabia o que era. Ele me colocou lá e falou, Gê, vai lá que vai dar certo. E, no entanto, que eu comecei e deu muito certo. Deu muito certo. Então, eu sou grato demais pelo meu mestre Kitchener, que troco ideia com ele todos os dias, mando mensagem para ele, falo, mestrão, hoje tá assim, hoje tá assado. E ele também tem essa liberdade de hoje trocar ideia comigo também. A gente fala várias... Ele fala que eu sou muita luz, né? Muita luz. Onde eu vou, eu levo muita luz. E eu creio que Deus, ele tem a sua forma de agir, né, Raidar? E é o que eu falo e é o que eu falei com você desde o começo. Quando você ainda até falou, nem sei se era esse projeto, mas você falou, Gê, eu tô com um projeto aí, vai orando aí, que se for da vontade de Deus vai dar muito certo. E tem dado, né? Então é o que eu falo assim, que Deus, ele não junta pessoas, ele une propósitos. E quando a gente entende, que só de você olhar no olho, meu, parece que a gente se conhece, ó, há mil e ducas. E é assim que o Espírito Santo faz. É verdade. Entendeu? Tem pessoas que você já olha e você fala, você parece que já é amiga dela há anos e anos e anos. E o Kitchener, ele me abraçou de um jeito, quando eu perdi meu pai, perdi minha mãe, ele veio no enterro, me deu um apoio, abraçou, falou, meu, tamo junto, tamo junto. E é lógico que é minha esposa, né? Minha esposa não tem o que falar, cara. Ela sempre está comigo nos altos e no baixo, e é uma ali, a minha filha, então, nossa, pai, não desiste, pai, vamos pra cima, pai, vamos assim. Porque é o que eu falo, Raidar, se você estiver fazendo uma coisa pro bem e não tiver barreira, você tá no caminho errado. Se estiver fazendo alguma coisa ainda mais para Deus e não tiver barreira, você está no caminho errado. Se tiver tudo muito fácil, você está no caminho errado. Você pode ver que o que vem fácil, vai fácil. É verdade. Você vê, no entanto, que eu cresci vendo meu irmão vendendo droga. Meu irmão vendia droga, ele chegava, aí, Gê, ó, 5 mil reais hoje. Caramba. Falava, caramba, aí, Gê, ó, 10 mil reais hoje. E passava um outro dia, passava 3, 4 dias, ele chegava só de cueca, todo espancado. Aí eu falava, meu, será que esse é o caminho? E isso com meu pai e minha mãe viva. E ele, não, mano, que os manos lá, meus amigos, não sei o que lá. Ele ficou preso 10 anos. E quando ele ficou preso, os amigos dele eram meu pai e minha mãe, que ia todos os dias na visita. Então aí eu comecei a entender, precisou minha mãe morrer, meu pai morrer para o meu irmão ser hoje ele é quase um pastor, é uma bênção, assim, é surreal. Um dia você vai conhecer ele também, Jeremias. Inclusive aqui na escola ele roubava tudo que tinha para roubar lá. Celular, se deixasse na mesa, tudo. E hoje ele é uma bênção, assim. Graças à esposa dele também, que foi para cima. Então, e aí eu tive várias chances de ir para o caminho errado também. Que a gente tinha falado ali das nossas amizades, que todos nós, a gente tem uma trajetória linda para fazer. Você escolhe desviar o seu olhar se você quiser, entendeu? Você tem um caminho traçado. Entendeu? A mesma coisa que a gente estava falando de estudar. Se a pessoa pegar ali e ficar... A gente estava falando da Aninha, da Stephanie. Se elas pegarem firme mesmo, focar, esse é o caminho, eu vou focar, eu vou até... Meu, é difícil de dar errado. Só se Deus não estiver no negócio. Se ele não estiver no negócio, você esquece. Aí você pode tentar. Só que o que acontece? Isso daí é que nem quando eu tenho uma imagem que tem um cara cavando assim naquelas minas para achar uma pepita, né? Um diamante, né? Ele cavando. Quando ele vai chegar, ele desiste. Aí ele volta tudo para trás. Aí o outro entrou no buraco. Pum,
Uau, achei. Então, às vezes você tá ali para pegar a sua bênção tá para chegar, só que daí você vai desiste, aí você volta lá atrás, entendeu? E aí, passou todo esse tempo, ganhei vários campeonatos, passei por tudo isso, conheci esse rapaz lá, e aí eu entendi, comecei a pregar o tal do Jesus Jiu-Jitsu. Que eu entendi que os dois andam juntinhos ali, juntinhos. E tem muita gente, às vezes, que não vai nem pelo treino, vai por uma palavra no final do treino. Caramba. E eu não posso deixar de fazer essa palavra, que não sou eu, é o Espírito Santo. E se eu não fizer, eu vou ser cobrado. E aí é o que eu falo para todo mundo, eu falo assim, qual é o seu legado? O que você está deixando aqui que quando você for dessa para melhor, alguém vai falar, eu lembro do Raidar, ele fazia o cafezinho, era uma da hora, ele fazia... É sobre isso que a gente está falando. Que a gente fique... E, Raidar, eu falo para você, a gente não vai levar nada. O seu conhecimento, conhecimento da sua esposa, se vocês guardar para vocês, o que vai adiantar? De nada. Então, a gente passar para frente, fazer o passe adiante, a corrente do bem, mano, isso é muito bom. É muito bom. Então, e não é só através do jiu-jitsu, através de ser um professor, é o que você falou da escola, na padaria. A padaria, você foi e deu um cafezinho para falar assim, ó, Deus te abençoe, bom café, bom dia. Caramba. Uou, já muda totalmente, Esse papelzinho aqui, ó. É isso aí. Qual que tá escrito seu? Comece o dia com propósito. A vida tem gosto de recomeço. Olha só. Entendeu? Isso aqui pode transformar a vida de alguém. Certeza. Uma mensagem no Instagram, uma mensagem no WhatsApp. Tem gente que chora no WhatsApp e chora no Instagram. Por que você não coloca palavras de frases de motivação para as pessoas? Para incentivar as pessoas. É o mesmo trabalho. Entendeu? Mas aí só depende da gente, né? Caramba. Mas é show, Raidar, show, e falar assim, falar sobre Jesus e jiu-jitsu para mim assim é uma junção muito top, no entanto que o pastor, quando ele me deu essa liberdade de dar aula lá na escola, na igreja, a gente começou, ele orou muito para isso, inclusive ele é meu faixa azul também. O pastor? O pastor. Que legal, pastor. Parabéns. Tá para voltar agora, firme e forte. E aí tem outros irmãos que vêm lá da igreja também. Tem o Sensei Padilha também, faixa preta de judô, que vem de Santa Isabel para cá. E o treino é das 5h30 da manhã. Pensa bem esse horário. Tem treino nosso das 5h30 da manhã que a gente não consegue nem treinar, cara. É só oração, é um falando com o outro, abençoando o outro, falando das coisas que passou, que não passou. E hoje eu entendi qual que é o meu chamado, cara. E que várias pessoas consigam entender. Às vezes a gente acha que o nosso chamado é só comer uma comida boa, sair pra zoar, curtir, fazer isso, ter um carro bom. Mano, não é nada disso, cara. Não é nada disso. Se você não puder ajudar o próximo em alguma coisa que seja, que a gente falou, um aperto de mão, um abraço, tem alguma coisa errada. O chamado está sendo cumprido de maneira equivocada. Deus, ele não colocou nós aqui nesse mundo assim só para fazer volume e acabou e já era. Não, a gente tem alguma coisa para fazer aqui. Com certeza. E que todo mundo consiga descobrir, né? Eu vou até contar para você uma história curtinha, porque eu descobri o meu chamado como professor por um acidente muito forte. Eu até estou me abrindo também enquanto igarataense para que vocês me conheçam um pouco melhor também. Meu pai, ele é filho de libaneses. E a gente foi para Foz do Iguaçu quando eu tinha uns 17 anos, meu irmão devia ter uns 20. A gente foi para Foz do Iguaçu no encontro de árabes da Igreja Batista. Nossa. E aí não tinha só da Igreja Batista, também tinha da Quadrangular, tinha da Brasil para Cristo, tinha da Metodista. E um pastor, e assim, os batistas, eles são mais comedidos, né? Nós somos mais comedidos. O pessoal já da Brasil para Cristo é mais efusivo. E eu não lembro qual era a denominação do pastor que estava pregando naquele dia, mas ele olhou para mim e falou assim: você vai ser flecheiro de Deus. E assim, a gente estava hospedado numa missão da Jocum. Da Jocum? Acredito que era da Jocum. E na minha cabeça é o quê? Flecheiro de Deus, missionário. Eu estou numa agência missionária, o pastor falou que eu vou ser missionário. E eu tomei aquilo para mim, Gê, como uma verdade muito bruta. Eu falei, eu vou ser missionário. Quando eu cheguei na igreja de volta já da viagem, eu fui falar com o meu pastor. Eu fui foco de uma palavra de Deus, pastor. Eu vou ser missionário. Aí o pastor, na época, pastor Zé Roberto, um abraço, um beijo, pastor, amo o senhor. Ele falou, não, a igreja também tem que ser notificada por Deus, né? Não é só você. Porque se você veio aqui pedir ajuda, Deus tem que dar a condição para a igreja te ajudar. Hoje a gente sustenta um seminarista, a gente sustenta uma missão lá no Nordeste, a gente não tem como te ajudar. E aquilo me deu uma frustração tão grande, cara. Eu falei, meu Deus, falou comigo e a igreja não está a fim de me ajudar. E eu levei essa mágoa, Gê, por uns bons anos. Aí eu saí da igreja, eu fui para o Rio Grande do Sul. E eu pensei assim, eu vou ser professor. Porque aí eu vendo as minhas aulas, eu vivo com dignidade, nunca vi um professor rico, mas nunca vi um professor também morrer de fome.
E aí eu me formei com o intuito de vender minhas aulas e viver com dignidade. Quando eu passei no concurso aqui em São Paulo, logo em seguida eu consegui emprego no Colégio Inspire, na época. E aí a minha coordenadora, na época, Grazi, que segue no Colégio Inspire até hoje. Beijo, Grazi. Amo sua vida também. Ela, isso anos depois, viu, da Jocum, ela falou assim, vocês são o quê? Aí a gente falou, nós somos mestres, nós somos, sei lá, facilitadores do conhecimento, nós somos vocacionados. Aí ela falou, eu queria dar uma mensagem para vocês antes de começar o ano. Porque vocês são tudo isso, mas principalmente vocês são flecheiros de Deus. E naquele momento eu comecei a chorar, por quê? Porque eu percebi que aquela mágoa que eu tinha carregado era uma coisa desnecessária. Deus falou assim para mim, da onde que você imaginou que você ia ser missionário? Eu não falei isso para você. Eu falei que você ia ser flecheiro de Deus. E aí eu entendi que eu não estava fazendo faculdade porque eu queria vender minhas aulas com dignidade, porque eu queria ser professor, mas porque ele estava me preparando para aquela palavra que eu recebi com 17 anos. Olha isso. E eu já tinha dado aula por alguns anos antes de chegar aqui em São Paulo. E naqueles anos anteriores eu vendi minhas aulas e vivi com dignidade, mas a partir daquele momento, em 2016, é que eu realmente assumi o papel de flecheiro. Então a minha história com a educação é uma coisa muito pessoal também, que Deus está muito na jogada. Então, aproveitando que eu estou com um homem de fé aqui na mesa do cafezinho, compartilhar e também compartilhar com o pessoal de Garatá. É uma história que para mim tem um valor e compartilhar com você que também tem experimentado isso é muito legal. É muito bênção, porque às vezes a gente recebe essas bênçãos, recebe a palavra de Deus de alguém e a gente fala, mano, não é isso. A gente acha que é tal coisa e não é. No entanto, que quando a gente tava para abrir o CT, eu falei, mano, não dá certo, porque a gente não tem condições, não tem como comprar um bloco, não tem não sei o quê. Eu sempre sendo... O pessimista da história. E Deus já tinha falado no coração dela que ia ser aqui, tal. No entanto que a gente fez um projeto, fizemos uma comunidade, todo mundo começou a ajudar, tal. Quando viu, nasceu aquilo lá. Já estava pronto. Só que antes de acontecer isso, eu tinha recebido uma proposta para dar aula no Cazaquistão, cara. Logo ali, um pulinho, né? Um pulinho. E já tinha praticamente tudo pronto para ir para lá, tinha casa lá, ia ficar 6 meses lá, 6 meses aqui. E eu, super empolgado. Eu falei, vou para lá, despedir dos meus alunos aqui, todo mundo chorou, fizeram cartinha, tal. Chegou nesse ponto? Chegou nesse ponto. Aí eu fui numa igreja que não era aqui ainda, a gente não estava no Brasil para Cristo. Numa igreja lá em Santa Isabel. Vozes do Oleiro. E aí eu tava lá sentado, assistindo o culto, não tinha cargo nenhum na igreja, eu tava lá sentado. Aí chegou não sei se era missionária, uma irmã que estava lá, com o microfone na mão. Aí ela falou o que tinha que falar, e aí ela olhou para mim e falou, ei, você de camiseta listrada. E só tinha eu de camiseta listrada. Não tinha como ser outro. Tinha como ser outro. Ela falou, você que está pensando em morar fora, querendo fazer isso, fazer sua vida lá fora, Deus manda te falar que você vai ter uma academia na sua casa, assim. E a sua esposa já tinha te falado? E minha esposa já tinha me falado. E ela não conhecia a missionária? Não, porque a galera pode pensar que minha mulher chegou lá, ideia, né? E nessa época nem existia isso, não tinha esse meio aí. Eu falei, mano, é confirmação mesmo. E ela falou, e lá nesse lugar você vai falar de Deus, você vai ser assim, você vai ter liberdade. Porque, querendo ou não, quando a gente está numa prefeitura ou tal, em algum órgão, a gente tem que saber o que a gente pode falar e o que a gente não pode falar. Mas quando você faz o seu CT, você está na sua casa, você tem essa liberdade, você já explica, e o Espírito Santo pede para falar. E aí eu recebi essa confirmação. E, no entanto, que hoje eu vivo dessa bênção que ela falou. E eu acho que no Cazaquistão você também não teria tanta liberdade, né? Pensando, você entendeu? Exatamente, entendeu? Já era mestre G. Não ia ter como. Então você vê como que Deus faz. E é o que você falou, às vezes a gente recebe uma palavra de alguém e acha que amanhã vai acontecer. Ah, não, isso é de Deus. Isso... E não é, cara. Tem que esperar, Quanto tempo que você esperou? Muito tempo, sem saber que estava esperando. Você entendeu? Gente. Então é surreal, cara. E aí eu comecei a entender e comecei a unir. E eu acho muito engraçado, a primeira vez que o pastor começou a treinar com a gente. E aí ele pegou o primeiro dia de treino e ele falou, Gê, ajuda a me arrumar a faixa. Eu falei, demorou. Ajudei ele a amarrar a faixa. Falei, pastor, tem que aprender, né? A primeira eu vou ajudar. Mas ele dá uma esculachada nas pessoas que não sabem arrumar a faixa. Ele falou que eu parecia um... O que você falou? Que tava... tanta coisa feia que eu falei. Nossa, ele falou pra mim que eu amarrava a faixa que eu tava parecendo não sei o quê. Aí eu falei, então amarra você aqui, porque eu tô amarrando errado. E a gente vai fazer logo um vídeo e vamos postar no canal dele também, ele treinando, tá? Ele, a esposa, a sobrinha, aguardem. Você tem luva? Tenho. Vamos treinar um boxezinho lá também, né? É lógico, os dois. Vamos trocar essa informação. E aí, eu fiz isso no treino de manhã.
Aí chegou a noite, era a minha primeira Santa Ceia na igreja. E eu já tava como obreiro nessa igreja. E, mano, fazia muito tempo que eu não usava um terno. E eu fui usar o terno e não sabia amarrar a gravata. Aí cheguei à noite e falei, pastor, você me ajuda a amarrar a gravata? Ele, você entendeu a troca? Aí ele já falou, tem que aprender. Lá, eu te ensino aqui. Então, ou seja, tudo tem a ver. Aí eu comecei a entender que tinha uma coisa a ver com a outra. Entendeu? E, hoje é uma benção. Eu sou obreiro na casa do Senhor também. Sou músico lá, toco lá também. E Deus tem feito coisas assim, Haidar, que não tem explicação, cara. Deus é maravilhoso, cara. Gente, o que nós estamos falando aqui, você pode até confundir com religião, mas não é. Sobre palavra de bênção. Então é o seguinte, nós aqui na Padoca do Vale também compartilhamos esse mesmo princípio. Eles, a cada cafezinho, trazem uma mensagem. Você, enquanto igarataense, enquanto filho desse chão, também pode, com um irmão seu, com um semelhante, espalhar palavras, não palavras de pessimismo, palavras de maldição, mas palavras que vão trazer realmente transformação para esse lugar. E muito obrigado mais uma vez, Padoca do Vale, por ceder esse espaço. Peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, para que você não perca nenhum conteúdo dos podcasts aqui também, do Cafezinho com o Professor. Mestre, já se falou que depois de um tempo você também começou a tocar. Isso. E antes de contar essa história, eu queria que você levasse um som pra gente aí. Olha, vamos fazer um louvorzinho aqui. Ele trouxe rapidinho aqui o violão, cara. Um violão lindo também. Né? Depois você conta a história do violão e de como é que você entrou nesse lance da música. Ó, gente, eu vou colocar meu microfone aqui no instrumental e ele pode colocar a voz dele a todo vapor aqui no microfone. Tem um efeitinho aqui também. O que é isso? Vai meter um reverb aí. Não sou cantor, né? Sou adorador. É nada, é cantor. Este louvor, onde eu vou, eu canto ele, louvo ele, né? E muitas vezes a pessoa fala assim, nossa, o G só canta esse louvor. Esse foi o primeiro louvor que eu aprendi na igreja. E eu lembro que eu subi, eu toquei só metade dele, que o resto eu não sabia, esqueci o louvor, esqueci a música, fiquei com maior vergonha. E eu aprendi a tocar em cima do altar. Não sabia nota nenhuma, não sabia nada. Pedi pro pastor, falei, pastor, como que toca? Ele falou, compra um violão e vamos lá que você vai aprender. E o Espírito Santo fez aprender. Tem muita coisa ainda para aprender, é lógico. A gente tem que... É igual o jiu-jitsu, você tem que ir treinando. E não repare na letra, não repare na voz. E é tudo para honra e glória de Deus. Deus! Muito bom! E é muito legal porque essa música fala que não interessa a fase pela qual você esteja passando, a pressão que você esteja vivendo.
A gente ainda pode se alegrar. Esse louvor se encaixa muito comigo, sabe? Sempre quando eu tô pra baixo, assim, eu entro lá no meu quartinho lá e começo no quartinho meu, não, eu entro no quarto da minha filha, né? Entro lá e falo, Vitória, deixa eu tocar aí. E entro lá, começo a tocar. E ele bate muito também com um versículo que eu levo. Inclusive a minha Bíblia tem até esse versículo na capa, tudo. Isaías 41:10, né? Pra gente não temer. Que às vezes a gente teme, a gente fica com medo. E o medo, eu sempre deixo isso para os meus alunos. Às vezes a gente fica com medo de tentar. E o medo de tentar impede a gente de evoluir em tudo, Radar. Eu falo para todos os alunos isso, eu falo isso aonde eu passo, que o medo ele trava a gente. Você pode ver. As pessoas com medo, elas andam acanhadas, elas andam com medo de olhar tudo. Você pode ver que o mundão hoje, tudo, inclusive quando eu entrei lá na escola, todo mundo falava que, acho que tinha mais ou menos umas 25 pessoas, umas 25 crianças lá que tinham autismo. E eu falei, não é possível. E aí eu comecei a ver, não era autismo, era o medo. Eles estavam travados do medo com coisas que já aconteceram, coisas que eram enraizadas, e isso travava eles. Eu falei, a primeira coisa que a gente tem que fazer é a postura. Pum, posturou. Só de você posturar, vem até sorriso em você. Agora, quando você está assim, não tem como você dar sorriso, sendo que você está para baixo. Então, o medo de tentar te impede de evoluir de muita coisa, mas de muita coisa mesmo. Sabe? Então, essa palavra, Isaías 41:10, depois quem quiser pegar para ler ela, eu tenho ela na minha faixa também, levo ela para onde eu vou, para a gente não temer, para a gente não ter esse medo, para a gente continuar, que Deus ele tá com a gente, ele tá com a gente. E se tá difícil, é porque tem uma obra gigante na sua vida que vai acontecer, coisas boas vão acontecer, porque se tiver fácil, a gente tá no caminho errado, porque a gente acabou de falar lá atrás. E é isso aí. Muito bom. E a história com o violão, pra gente encerrar aqui, como é que foi esse lance? Foi, assim, surreal. Meu irmão toca desde pequeno, meu pai tocava, minha mãe louvava com ele, meu irmão tocava, minha irmã canta assim lindamente, e eu era do mundo da luta e dos esportes, não queria saber nada disso, nada. E aí comecei na igreja com o pastor Ricardo lá, aqui no Brasil para Cristo. Beijo de novo, meu pastor. E aí eu falei, pastor, tô com uma vontade de tocar violão. Ele falou, Glória, aí sim, hein? Eu falei, o que eu preciso? Ele do violão, né, Gê? No mínimo. No mínimo. Aí eu falei, vou atrás de um violão. E aí fui atrás de um violão. Na época eu tava trabalhando na Retrovex. Aí mandei no grupo lá, falei, alguém tem um violão pra vender? Aí um brother lá falou, hoje eu tenho um violão lá em casa parado lá, você quer? Não é aquelas coisas, mas dá pra... Eu falei, não, é só pra aprender, cara. Eu falei, demorou. Aí eu falei, quanto você quer? Ele falou, 150 mais R$100 eu faço pra você. Eu falei, vixe, R$100 no violão deve ser... Vai ser aquela beleza, Nossa, né? deve ser aquele... Nem sei o nome daquelas marquinhas lá, né? Aí cheguei lá, eu falei, pastor, o cara tá querendo me vender um violão lá no serviço, e é um tal de Tajima, não era isso, é um bem antes atrás, um Tajima ali. Ô, louco, o Tajima é bom, pode comprar. Aí foi ver, o violão varia 1.000 e birdoada na época. Caramba. E ele me vendeu por R$100. Só que tava meio torto, não sei o que lá, e foi, arrumei, coloquei corda, tal. Falei, pastor, tô com o violão. E aí ele falou, vem no culto hoje. Eu falei, sim, o culto de domingo, o culto da família, eu vou sim. Ele falou assim, mas senta lá em cima com a gente no altar. Eu falei, pastor, mas assim, eu vou aprender lá, você vai me ensinar no meio do culto? Ele falou, eu não vou te ensinar, quem vai te ensinar é o Espírito Santo. Ué, te colocou lá na fogueira mesmo? No meio da fogueira, já no meio de todo mundo. Quando eu vi, tava fazendo uma nota, 2 notas. Quando eu vi, tava tocando, cara. Que legal. Só tocando, aperfeiçoando. E Deus vem fazendo maravilhas. E aonde eu vou, em seminários, inclusive tem vai ter uma academia que vai abrir, que é numa igreja lá em São José também. Me convidaram para ir lá, levar o violão também, levar uma palavra. E aonde eu vou, ele é meu parceirinho. Independente de onde eu vou. E às vezes não vou para lugar nenhum, tô com ele ali e a gente vai tocando. E é bênção, Redão. Que da só hora. Glória, só glória. Mestre G, eu vou fazer o seguinte, então, ó. Eu vou fazer perguntas curtas. Show. E você responde da maneira mais curta que você conseguir. Ok? Algumas perguntinhas, uma palavra, 2 palavras, uma frase curta. Vamos lá. Para quem que você liga à meia-noite se você tiver numa encrenca? Meia-noite? Você tá numa encrenca, deu ruim, aconteceu uma coisa, você precisa de Porrada, ajuda. dei mesmo. Aconteceu qualquer coisa ruim que você precisa da ajuda de alguém à meia-noite. Você liga para quem? Não, mas você não precisa ligar, ela tá do seu lado. Se ela estiver comigo? É. Ah, sim, é o Kitchener Moura. Ah, o mestre. O mestrão. Boa. Primeiro de tudo, meu pastor, né? Pra ele me orientar. Aí se eu ver que não dá mesmo, aí... Se você precisar matar um leão, aí é o mestre. Boa, mas boa. o meu pastor é que ele sempre me orienta as coisas. Mas boas. fica registrado aqui que a primeira pessoa que ele falou foi a esposa. É isso aí. Esposa. Um time? Time Corinthians, né, cara? Ô, louco. Ninguém é perfeito, Ninguém né, é gente? perfeito. Agora, se você perguntar pra mim quem joga no Corinthians, não tem nem ideia.
Mas já joguei também muito bem, já joguei já bastante jogou? bola também. Futsal ou futebol? Futsal e campo também. E campo eu joguei também? um ano no Portuguesa, mas não era pra mim. Uma frase que te disseram e que você nunca esqueceu. Essa, né, que eu sempre falo pra todo mundo, o medo de tentar impede de evoluir. E você é do tamanho dos seus sonhos, nunca desista. Deus te fez mais que vencedor. Caramba, ele falou um negócio tão legal que eu até desestabilizei aqui. Vamos pra cima. Uma inspiração. Inspiração, cara. Deus, cara. Deus é minha inspiração. Sem ele, eu acho que ele é meu combustível, né? Assim, acho que se a gente não tiver Deus, sem Deus sem chance. Deus é o caminho, a verdade e a vida, Edar. Se a gente não tiver, esse é o princípio. Se você não tiver ele, esquece que nada vai funcionar, cara. Não é, o cara fala, não, mas eu tenho dinheiro, não, pelo contrário, aí você vai se afundar mais ainda. Um arrependimento que você tem. Arrependimento de podia estar mais com a minha mãe e com meu pai quando eles estavam vivos. Tinha várias ocasiões de estar com eles, mas não, amanhã eu vou, chegou amanhã e não tenho mais meu pai e minha mãe. Um dia feliz. Um dia feliz com a minha família, sempre, sempre, sempre. Vitória e Fernandinha, sem palavras, a gente ri junto, chora junto e só glória. Um lugar. Um lugar... CTGMO Jiu-Jitsu, cara. Ali é onde passa também vários apuros, coisas boas, coisas ruins e é benção. Dentro do tatame. Dentro do tatame. Muito bom. Competição, tudo. Mestre G, muito obrigado por você ter aceitado participar do cafezinho. Foi bênção para toda a cidade, pode ter certeza. E mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no canal. Aí, segue lá. Ó. Tocar o sininho de notificação. Apareça aqui na Padoca do Vale, porque com café, manteiga e pão tem conversa que aquece o coração. Mestre G, siga no teu propósito, no teu ministério e em nome de toda a cidade. Cara, como você faz bem para esse lugar. Show, glória a Deus. Como você tem inspirado as pessoas e toda vez que eu falo no nome do Mestre G, pessoas posturadas ou não, glória a Deus, trazem um sorriso porque gostam muito de você. Que benção. Isso é prova de que tá no caminho. Mesmo não estando no caminho fácil, você está no caminho certo. E as pessoas que você inspira têm também seguido esse mesmo caminho, esse mesmo propósito. Então, mais uma vez, muito obrigado e parabéns por tudo que você já tem feito. Galera, conto com vocês no Instagram, no YouTube, no Facebook. Segue lá, e galera. até a próxima com o cafezinho com o professor. Senta aqui e vem tomar um café com a gente. Tchau. Tamo junto. Foi? Quantos minutos?